Por que o adventista é um perigo maior, na sua opinião? Porque ele se parece com o evangélico, eles se apresentam como sendo evangélico. Joaquim, quais são as principais seitas na área da heresiologia aqui no Brasil? Com que o apologista brasileiro tem realmente que estudar? Eu acho que a maior preocupação para as chamadas igrejas evangélicas hoje, em relação às seitas, são os adventistas do sétimo dia. Por quê? Por quê? Mais que TJs? Mais. Porque, por exemplo, Testemunha de Jeová, a maioria dos evangélicos sabe que eles não são cristãos. Sabe que eles negam a Trindade, que eles não creem no inferno, que eles, por sua vez, então, seguem a revista Sentinela e Despertar e não a Bíblia. Uhum. Então, a maioria dos cristãos sabem que Testemunha de Jeová é uma seita. Embora um percentual grande de infelizmente, eles ganham TJs até pastores. De ex-evangélicos. Eles ganham até pastores. Quando eu ficava debatendo aqui na Praça Ramos de Azevedo, eu encontrei alguns pastores que abandonaram as igrejas e se tornaram Testemunha de Jeová. Eu conheço um camarada que ele era da Igreja Avivamento Bíblico, lá no Itaim Paulista, e ele hoje é ancião da Testemunha de Jeová. Caramba, e ele era pastor? Eu conheço um rapaz que era seminarista, estava no 4º ano de seminário teológico batista. E virou adventista. Virou Testemunha de Jeová. Então, mas por que o adventista é um perigo maior, na sua opinião? Porque ele se parece com o evangélico. Eles se apresentam como sendo evangélico. Por exemplo, você pega aí o Rodrigo Silva, está constantemente em diversos programas evangélicos. Ele se apresenta como o quê? Como evangélico, como cristão, como protestante, como reformado. Eu me lembro agora. Não, acho que não. Eu me lembro. Eu acho que o pastor. Eu tenho amizade pessoal com o pastor Rodrigo. Eu acho que ele tem uma certa aversão para a teologia reformada, na minha opinião. Não. Eles, inclusive, quando foi os 500 anos da reforma, sabe o que aconteceu aqui no Teatro Municipal? E em frente ao teatro, a Igreja Adventista colocou o pessoal para distribuir um livro de graça para todo mundo. Eu fiz até uma live, tem lá no meu canal, no Instagram. E aí, eles falando dos 500 anos da reforma. Constantemente, eles vivem dizendo que eles são reformados. Não naquele sentido de cessacionista, então. De calvinismo. Não, nesse sentido, não. Eles são contra. Embora o adventista é meio cessacionista, né? Ele não crê na atualidade dos carismas, né? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que ele crê, mas só na pessoa de Ellen White. Né? A gente até já debateu sobre isso. Só ela que pode... Só Ellen White que tem esses dons. Mas ninguém mais pode ter. O dom de profecia, né? Ela é o espírito de profecia. Ninguém mais. Então, o adventista é uma seita um pouco mais perigosa, vamos dizer assim, porque eles se apresentam como evangélicos. Porque a maioria dos evangélicos acreditam que o problema da igreja adventista é a guarda do sábado, é não comer carne de porco e não tomar café. Eles acham que são evangélicos que não guardam o sábado e tomam café. Mas, por exemplo, não sabem que a Igreja Adventista ensina que o selo de Deus é a guarda do sábado, quando nós sabemos que o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, por exemplo, a maioria dos adventistas vão dizer, não, eles creem em Jesus. Qual é o Jesus que eles creem? Essa é a questão. Quando você tem um grupo religioso que diz assim, nós cremos em Cristo, nós cremos na Bíblia, procura saber a fundo quem é o Jesus que eles creem e como eles creem na Bíblia. Porque crer na Bíblia, a Testemunha de Jeová vai defender a Bíblia, tem até livros defendendo a Bíblia, a Testemunha de Jeová. Então, os mormons creem na Bíblia, os kardecistas creem na Bíblia. Agora, como eles creem na Bíblia? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Porque na maçonaria, nenhuma sessão é aberta sem a leitura da Bíblia. No candomblé, na Umbanda, na Umbanda, nenhum trabalho é realizado sem a leitura da Bíblia. Então, falar que crê na Bíblia é uma coisa. Agora, que Bíblia estão seguindo? Qual é a interpretação da Bíblia? Então, quais são os perigos maiores do adventismo? Porque é verdade, o evangélico brasileiro, ele acha que o adventismo é o evangélico que guarda sábado e que tem umas dietas, restrições dietéticas.
Mas a questão é a teologia adventista não tem nada a ver com a teologia bíblica, na minha opinião. Sim. A soteriologia, por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs, por exemplo. O juiz investigativo, por exemplo. Eu gostaria muito, porque infelizmente, pastor César, os cursos do Rodrigo Silva têm 30 mil alunos. Sabe o que é isso? Eu não sei quantos alunos tem a Faculdade Teológica Bethesda. Mas o curso do Rodrigo Silva... A gente tem mais de 100 mil. Mas assim... 30 mil. Agora eu te pergunto, esses 30 mil são adventistas? Não são. Eu não quero defender o pastor Rodrigo. Não quero fazer uma defesa da pessoa dele, mas ele tem curso sobre adventismo? Porque parece que o curso dele é de arqueologia. Não. Tem o curso de arqueologia e tem o curso de teologia. Ele ensina a Bíblia. Um curso de teologia. Tem 30 mil alunos no curso de teologia. Não é de arqueologia. E você acha que a maioria é de evangélicos? A maioria são evangélicos, infelizmente. Porque o canal Novo Tempo, o canal da Igreja Adventista e a TV Novo Tempo, constantemente tem lá os testemunhos na TV Novo Tempo do camarada que era pastor evangélico e se tornou adventista. Você pega a revista Adventista, tem lá os testemunhos de vários pastores que eram pastores evangélicos e conheceram a verdade, por exemplo, por intermédio do canal Novo Tempo, por intermédio do curso do Rodrigo Silva, por intermédio do estudo do sábado, dos comportores adventistas. Eu estava na cidade de Paranaguá, na Assembleia de Deus, sede lá de Paranaguá, eu, pastor Paulo Romero, pastor Natanael Rinaldi. De repente, eu vejo o pessoal distribuindo folhetim. Aí o pastor disse assim, o pastor José Alves, se eu não me engano o nome dele, faleceu. O pastor disse assim, agora tem aí os nossos irmãos comportores, eles vão dar uma palavrinha. Aí eles começaram a falar, não dos livros da senhora Ellen White, dos livros, por exemplo, sobre saúde e tal. Depois, eles saíram distribuindo para todos os membros da igreja uma fichinha para eles preencherem. E aí o pastor Natanael Rinaldi pregou sobre veneno na panela. Eu peguei o texto de Mateus 7, 15 a 23, falando dos falsos profetas. No final, o pastor Zé Alves disse assim, irmãos, não esqueçam de entregar a fichinha para os comportores. Aí eu te pergunto, esses comportores adventistas que visitam os nossos membros, as nossas igrejas, os púlpitos das igrejas evangélicas, depois vão fazer o quê? Pescar em aquário. Eles vão pegar aqueles nomes, vão visitar, vão começar a falar sobre o sábado, porque é uma estratégia das seitas. É o que os adventistas fazem. Não vão chegar lá e vão dizer assim, Jesus é o arcanjo Miguel. Eles vão pegar no sábado e vão usar a Bíblia. Jesus disse, guarda os mandamentos. Então, quais são os pontos principais que você identifica o adventismo como seita? Por exemplo, quem é Jesus para o adventista? Então, o Jesus da igreja adventista do sétimo dia não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus. Ele é o arcanjo Miguel. Esse Jesus da Bíblia não é o arcanjo Miguel, ele é o Criador. Miguel vai ter que adorá-lo. Como é que um anjo pode adorar outro? Então, se você pegar arcanjo, querubim, serafim, são categorias de anjos, seres angelicais. Então, Miguel entra nessa categoria. Tanto é que ele é chamado um dos primeiros príncipes. O mais interessante é que quando Miguel disputava o corpo de Jesus, Miguel não disse, eu te repreendo, disse, o Senhor te repreenda. Mas quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus disse, vai-te, Satanás. Então, Jesus tem autoridade, toda a autoridade. Ellen White, inclusive, chegou a dizer que Jesus não era o Todo-Poderoso. E a Igreja Adventista ensina que Jesus... E, por favor, não vem me dizer que não é verdade, não vem, apesar de terem tirado do livro estudos bíblicos, mas eles ensinam que Jesus tinha uma natureza caída, pecaminosa. Ele diz, Jesus não pecou, mas ele tinha uma natureza caída, pecaminosa. Peraí, Jesus era santo, imaculado, separado dos pecadores. Ele não tinha uma natureza caída, pecaminosa. Então, o Jesus da Igreja Adventista não completou a obra na cruz do Calvário. O próprio Jesus disse, está consumado. Mas o da Igreja Adventista foi completar em 1844. Por isso que nenhum adventista, o adventista que fala, estou salvo, ele está equivocado. Ele não está seguindo a doutrina adventista. Até quero fazer um parêntese aqui. Eu acredito que existem adventistas cristãos do sétimo dia.
mas eles não podem crer em Ellen White e na sua teologia. Se eles creem em Ellen White, não pode ser um cristão. Porque a teologia de Ellen White não é cristã. Ela é uma falsa profetisa. Ela ensinou coisas contrárias à fé cristã. Por exemplo? O selo de Deus, por exemplo, não é para eles não é o Espírito Santo, é o sábado. A marca da besta. Isso, e aí vai, o decreto dominical e tantos outros ensinamentos. A questão própria de o que o adventista pode fazer e o que não pode. Então, o adventista não é orientado pela Bíblia, ele é orientado pela senhora Ellen White e seus escritos.